Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade aqui a trabalhar com ilustrações e hoje a gente vai aprender sobre a função formas, né? São vários elementos gráficos que você pode estar inserindo em sua planilha e a gente vai conhecer alguns deles e colocar em prática no Excel. Bom, antes vamos entender um pouco mais o que são as formas. Como eu tinha comentado antes, as formas são elementos gráficos que você pode desenhar, redimensionar da forma que você achar mais adequada para ilustrar suas informações. O Excel disponibiliza algumas formas que podem ser inseridas em suas planilhas, como por exemplo, setas, linhas, formas geométricas básicas, formas de equações e fluxogramas. Bom, vamos colocar em prática em uma planilha? Aqui no Excel nós temos essa pequena planilha, né, que já temos algumas formas inseridas aqui e cada uma dessas formas a gente está trabalhando aqui com preenchimento. O preenchimento ele tem desde a opção preenchimento sólido, preenchimento gradiente, preenchimento com textura, com imagem, e aí tem algumas variações que você pode trabalhar também com contorno e assim por diante, né? Mas vamos compreender, além do preenchimento, vamos entender como você inserir as formas, né? Então, você tem aqui o menu Inserir, dentro do grupo Ilustrações, que é o grupo que a gente está trabalhando nessa aula, Formas, e aqui você tem algumas opções, ó. Nota que as formas são organizadas por categoria, por exemplo, as formas usadas recentemente, linhas, retângulos, setas largas, fluxograma, estrela e faixas, textos explicativos. Então aqui você precisa procurar, né? Dependendo da sua necessidade, aí você encontra o exemplo que você quer trabalhar no momento, né? O que a gente está usando aqui na prática é esse aqui, ó. Clico na forma, nota que seu mouse ele fica com o símbolozinho de mais, aí você pode clicar, segurar e arrastar. Lembrar que você pode redimensionar a forma, ó. E a primeira opção aqui, ó, das opções que você pode estar trabalhando com a forma, é você rotacionar ela, clicando nessa setinha na parte superior. Você tem o redimensionar, ó, nas laterais. E se ele redimensiona proporcional, não vai deixar seu objeto achatado, ó, que seria esse exemplo aqui. Mas caso você precisar fazer isso, você pode usar sempre os da lateral. E nos cantos você vai redimensionar proporcional para ele manter o tamanho certo sem deixar achatado. Bom, então essas são as informações básicas de movimentação. Você pode clicar no objeto e aí a gente tem as opções de formatação desse objeto, né? Então, a primeira delas, a gente tem aqui um menu dedicado. Você pode clicar fora e clicar nele novamente. Ó, nota que aparece o menu dedicado, que é o ferramenta de desenho, que só tem uma categoria, que é o formatar mesmo. Então a gente tem desde o preenchimento aqui, ó, do objeto, que é o que a gente viu ali como exemplo, né? Então você pode definir a cor que você quiser. Temos até opções de gradiente aqui, ó, mais opções. Você pode inserir uma imagem também, não tem problema. E a textura aqui, ó, você pode escolher uma textura padrão, tá? Ele tá ali em cima, não tem problema, é só para você entender que pode ser trabalhado, ó, e ele vai preencher com a textura que você definiu. Então, a gente trabalhou aqui com preenchimento. A gente tem alguns preenchimentos pré-definidos aqui, ó, que facilita o processo, né, de você tá preenchendo aí. Além disso, vamos compreender um pouco mais sobre o contorno de formas, né? Nesse caso aqui nós temos algumas formas. Eu vou desenhar essa forma e vou mostrar para vocês como a gente pode estar aplicando o contorno. Então nós temos aqui a opção de inserir formas novamente, só para fixar um pouco mais. Na categoria formas básicas, nós temos essas formas aqui e aqui um pouco mais embaixo, ó, a gente poderia usar esse aqui ou esse outro aqui. Na categoria fluxograma, a gente tem um fluxograma aqui, um conector. Ele também é um círculo, ó. Ah, mas ele está saindo achatado. Você pode dar um Ctrl Z e desfazer, volta novamente lá na forma, clica nela. Antes de você clicar aqui, você pode pressionar a tecla Shift, segura e arrasta. Ele vai redimensionar proporcional. Isso é bem interessante para você trabalhar também. A outra forma, já deixando essa informação clara, quando você desenha aqui, mas está meio torto, exemplo aqui, ó, ficou meio achatado, né? Então, você trabalhou com ele aqui um pouco achatado. E aí eu quero deixar ele exatamente redondo, né? Que é o nosso caso aqui. Você vem aqui no menu ferramenta de desenho, à direita nós temos a opção aqui para redimensionar ele
E nessa opção, você pode deixar os números exatamente iguais. Por exemplo, vou deixar 4 aqui em cima e vou digitar 4 aqui embaixo também. Quando eu clicar fora ou na caixa superior novamente, ele vai ficar um círculo aqui totalmente redondo. Isso serve para objetos assim dessa forma, que são redondos, ou você também pode usar para objeto quadrado, ó, formas. E aí a gente pega aqui, por exemplo, vou pegar um retângulo aqui, ó. E aí eu vou desenhar ele de qualquer forma aqui. Eu preciso permanecer ele com a mesma proporção que esse. Então eu vou definir lá, por exemplo, 4. Lembrar que a unidade de medida aqui é centímetro, né? Então você pode digitar 4. Não se preocupe com CM, é só digitar o número mesmo direto, tá? Ele automaticamente coloca para você. Então só digitou o número, ó. E ele fica um objeto quadrado. Ele tem a mesma informação que eu digitei aqui, ó. Você pode clicar em cima e visualizar lá em cima também, tá? São formas bem interessantes de você desenhar, usar as formas e manter a proporção. Então, sempre seleciona o objeto, menu formatar, tamanho, tá? Além disso, a gente vai realmente compreender aqui o contorno. Aqui nas configurações de contorno, primeiro você define uma cor, nota que ele vai tirar, você volta lá novamente. A espessura do contorno, então você define uma espessura para o contorno. Além da espessura do contorno, você pode definir o tipo, né? Que seria o traços, ó. Então você pode aumentar ou diminuir. Então você tem desde um tracejado, um pontilhado, um serrilhado e assim por diante, né? Nesse caso, você precisar, você tem até um painel de mais linhas que ele abre à direita, ó. E aí você pode configurar isso de outras variações aí também, dependendo muito do que você precise e queira estar fazendo aí também, ó. Nota que você pode trabalhar com cores diferentes e é interessante testar até nessas configurações que a gente tem um livre-arbítrio melhor, né? Você consegue trabalhar de uma forma mais amigável aí, dependendo da sua necessidade. Bom, concluindo aqui formas, isso é o resumo dessas informações, mas é interessante que você coloque em prática, consiga treinar um pouquinho mais, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.